a realização do plano e do projeto de Deus. Por quê? Porque o projeto de Deus é que a igreja, grupo de salvos, de pessoas mudadas, transformadas, certo? Que esse grupo de pessoas se tornasse um diferencial no mundo. Se tornasse um diferencial no mundo. Tá? Jesus, por exemplo, na sua oração em João, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 18, na sua oração, Jesus pede ao Pai e revela uma coisa interessante. Ele está orando a favor dos seus discípulos, depois a favor de todos os crentes. E ele revela uma coisa interessante, que não é para os seus discípulos saírem do mundo. Não é. Ele diz, eu não peço que os tires do mundo, mas faz um pedido, mas que os guardes do mal. Certo? Então, não é para os discípulos saírem do mundo, mas é para eles serem guardados ou protegidos do mal. Mas ele continua dizendo, orando ao Pai, Pai, eles não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Os discípulos já não pertencem mais ao mundo, mas ainda estão no mundo e precisam ser guardados do mal. A conversão poderia ser cada pessoa que recebesse a salvação em Cristo Jesus e entregasse sua vida a Cristo, poderia ser arrebatada automaticamente e sair deste mundo e habitar na glória. Mas esse não é o projeto de Deus. Cada pessoa que se converte não é tirada do mundo. Pelo contrário, agora ela ganha a responsabilidade de levar a mesma mensagem que ela recebeu ao mundo, através, principalmente, do seu próprio testemunho, daquilo que aconteceu com ela. Então, os discípulos não saem do mundo, eles estão no mundo. Mas é uma tarefa que não é fácil, porque eles devem estar no mundo, mas jamais se contaminarem com o mundo. E esse é um ponto importante, não é? Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, Mateus 5, versículo 13 ao 16, eu vou ler aqui o que Jesus fala sobre os seus discípulos, que são os seus discípulos, né? Então, Mateus 5, versículo 13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A tarefa dos discípulos não é sair do mundo, mas ser a luz do mundo. Ele quer que os discípulos brilhem, que sejam evidentes. O que deve ser evidente para o mundo? Versículo 16. As boas obras dos discípulos devem ser evidentes diante dos homens. E quando os homens veem as boas obras dos discípulos, eles glorificam a Deus. E muitos deles são movidos ou motivados ou convencidos a tornarem-se também bons como aqueles discípulos são. Principalmente aqueles que entenderam que aquele homem, que aquela mulher tornou-se uma luz. Não o era antes, mas tornou-se luz em Cristo Jesus. Isto gera esperança para quem está assistindo pensar, bem, se fulano era uma pessoa que andava em trevas com más obras,
tornou-se uma pessoa que vive na luz, ou que reflete a luz, e agora vive praticando boas obras, se há esperança e mudança para ele, há também para mim. Percebe? A obra dos discípulos é tornar-se diferente do mundo, a ponto de convencer o mundo que existe mudança para aqueles que querem mudança. Que existe uma esperança para aqueles que estão desesperados. Que existe uma vírgula para aqueles que estão colocando um ponto final. Que existe uma restauração de vida. Que existe uma valorização da vida para aqueles que estão completamente desvalorizados. Para aqueles que são rejeitados. Para aqueles que estão só. Para aqueles que estão fazendo coisas erradas. Enxergarem que há uma esperança de serem pessoas restauradas. E isso é possível por causa da obra do Evangelho, da mensagem do Evangelho, da obra de Jesus e da ação transformadora do Espírito Santo. A igreja deve refletir esta esperança de transformação para todos os perdidos. Isso é a função da igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo diz que como filhos obedientes de Deus, devemos brilhar como luzeiros no mundo. No mundo. Mas tem um detalhe interessante lá. Ele diz que deve brilhar como luzeiros no mundo. Agora preste atenção nesse detalhe. Filipenses capítulo 2, o versículo é o 5. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo. Olha aqui a responsabilidade e ao mesmo tempo que privilégio a igreja tem, o discípulo tem. Filipenses 2,15, capítulo 2, versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares ou luzeiros no mundo. A igreja é chamada a brilhar no meio de uma geração corrupta ou corrompida e perversa. É no meio de uma geração corrompida que a igreja deve andar o reto possível. É no meio de uma geração perversa que a igreja deve andar em bondade. É no meio de uma geração desregrada, entregue aos prazeres, praticando torpezas e causando males, que a igreja é chamada para fazer o oposto. É numa geração que caminha nas trevas e provoca trevas que a igreja deve ser luz. A igreja é o oposto do mundo. Ela não sai do mundo, ela continua no mundo, porque precisa brilhar para o mundo, mas ela não pertence mais ao mundo. Aquela pessoa não pertence ao mundo. Ela foi tirada das trevas. Agora ela pertence ao reino de Deus. E sua missão aqui é se congregar com outros que são salvos para que possam ser sal e luz para o mundo. Esse é o plano de Deus, o projeto de Deus. E deve haver uma clara distinção. Por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 4, diz que nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Não. Se nós somos amigos do mundo, Tiago diz, nos constituímos inimigos de Deus. Então, nós deixamos o mundo, agora somos amigos de Deus. Não temos mais amizade com o mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 16, João vai dizer algo semelhante, mas com alguns detalhes. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos
e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Então, esses desejos pelas coisas erradas, a cobiça dos olhos, os desejos da carne, a soberba da vida, essas coisas pertencem ao mundo e não ao Pai, o Pai que nos chamou, o Pai que nos resgatou. Então, a vida do cristão é uma vida oposta à das pessoas do mundo. E tem que ser bem diferente, e tem de ser bem evidente, a ponto de você ser como uma luz na escuridão. É impossível, como foi falado, construir uma casa, um palácio, até um castelo sobre um monte e não notá-lo. É impossível você chegar na sua casa e todas as luzes apagadas e de repente alguém acende lá, aperta o interruptor e uma luz acende e é impossível não notar que aquele ambiente, que aquele quarto tem uma luz acesa. Então, da mesma forma, é impossível não notar um cristão no meio de uma sociedade tão corrupta e corrompida. Quando você vê um cristão andando pela rua, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família, logo nota-se que aquela pessoa é um diferencial na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se relacionar, na sua maneira de trabalhar, como ele fala com os vizinhos, como ele é no seu trabalho, como ele é com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus pais e por aí vai. Todos notam a diferença, porque em um quarteirão de escuridão há uma casa que tem a luz acesa e todos sabem que é a casa do cristão. A pergunta que deve ser feita é: você brilha assim onde você mora? Você brilha? Todos os seus familiares, tudo é escuridão e trevas. Mas eles conseguem ver que você brilha, que você é diferente, que você fala diferente, age diferente, pensa diferente. Não é o que você sente por dentro, é o que eles conseguem ver. Porque a história do evangelicalismo de hoje é dizer, não, o que importa é o meu coração, o que eu sou por dentro. Mas não é isso que Jesus disse. Mateus 5,16. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Porque as pessoas de fora só podem ver o seu testemunho de vida. Eles não conseguem ver o que se passa dentro do seu coração. Eles só podem avaliar o que você faz por fora. E é plano de Deus que o que você é por dentro seja por fora. Ora, que história é essa? Você diz que é uma pessoa nova e transformada por dentro, que Jesus conhece o seu coração, mas o que está externo? Não há diferença nenhuma? É necessário que haja uma diferença. As suas práticas, elas vão mudar, porque nós agimos e realizamos coisas de acordo com o que nós pensamos. E se houve uma renovação da nossa mente, automaticamente há uma renovação dos nossos hábitos e práticas. Se você tem uma mente nova em Cristo Jesus, é impossível que suas atitudes também não sejam novas. Você não pode falar da mesma forma que falava. Você não pode xingar palavrões. Você não pode ter atitudes de ira, de raiva, comportamentos indevidos, lascivos e imorais e dizer ao mesmo tempo que tem uma mente nova, a mente de Jesus. Não. O que você é por dentro refletirá naquilo que está fora. Essa é a nova vida. Isso é o que faz com que você brilhe. E as pessoas vão olhar e vão ver que há uma diferença.